Então, olha só. Então, o campo de extermínio, diferente do campo de concentração, né? Ele tem um objetivo muito claro, né? Que é literalmente o extermínio. Então, esses campos eles se tornaram literalmente máquinas de matar, né? O que a gente chama de sistematização da morte. Havia toda uma organização para colocar, né, fim aí a uma vasta população. Então, as pessoas eram enviadas para lá, eram selecionados aqueles que serviam para o trabalho, para o uso, aqueles que possuíam alguma habilidade, alguma profissão, e aqueles que eram também eram aqueles que serviam aos preceitos médicos, né? Várias experiências das mais criminosas que vocês possam imaginar foram realizadas nesses campos. Então, se muitos deles, né? Se aquele prisioneiro servia para o trabalho, ele era poupado, né? Ou então também se ele servisse ali para, ele estivesse dentro dos parâmetros dessas experiências. Ademais, homens, mulheres, crianças, idosos eram executados nas câmaras de gás, ou fuzilados e por aí vai. A criação das câmaras de gás era justamente para substituir o fuzilamento, porque antes das câmaras você vai ter os fuzilamentos, né? A SS vai sair fuzilando muitas vilas inteiras, né, de judeus, mas aí com essa ideia, né, dos campos de extermínio e essa sistematização, você vai ter a criação das chamadas câmaras de gás, que era basicamente uma câmara, né, um local completamente fechado, em que esses prisioneiros, né, eles eram colocados, eles eram convidados, né, como se eles fossem tomar banho. A ideia os nazistas passavam era que eles iam tomar ali uma ducha, né, tomar um banho. Então eles iam, era como se fosse um banheiro, de fato tinha todo o aparato de um banheiro. Eles tiravam as roupas, né, todos os objetos que ainda eventualmente tivesse, óculos, enfim, roupa, sapato. E aí trancava eles nessas câmaras onde saía, em vez de sair água, saía monóxido de carbono, né? E o monóxido de carbono respirado em grande quantidade, claro, leva à morte por asfixia. Mesma coisa, posteriormente esse monóxido de carbono ele é suplantado aí pelo Zyklon B, né? O Zyklon B, que basicamente era um pesticida, um veneno para pestes, né? E se provou útil no extermínio, né, de milhares de seres humanos. Né? Então, essa é a crueldade. Né? E aí daí esses corpos eram enviados para os crematórios, onde iam ser, né, cremados, justamente porque não dava conta, né, da quantidade. E os próprios crematórios não davam conta da quantidade de corpos que eram produzidos, né, ao longo desse processo intenso. Aqui eu tenho uma tabela, né, demonstrando aí os diversos campos, né, e mais ou menos aí a quantidade de mortos que existia ou de prisioneiros que estiveram ali. Vejam que alguns desses campos não têm a quantidade exata de prisioneiros. Por quê? Muitos não eram registrados, pessoal. Por quê? Porque, claro, os nazistas, quando esses campos começam a se voltar para o extermínio efetivo, muitas dessas mortes elas não vão ser registradas, ou ainda até foram registradas, mas que logo antes da guerra acabar, quando os nazistas já viam que não iam vencer a guerra, muitos desses campos passaram a destruir toda a documentação e também a destruir as próprias edificações para tentar esconder todas as provas dos crimes, né, que haviam sido cometidos nos seus interiores. Então a gente acaba aqui sem saber exatamente quantos de fato estiveram naqueles campos. Mas aí a gente tem uma ideia aproximada das mortes, da quantidade de morte que ocorreu nesses campos. Então a gente tem Auschwitz, né, que era o principal assim, né, campo de extermínio nazista. Você vai ter mortes aproximadas aí em torno de 1.200.000 mortes, né, aqui de judeus. Belzec, também um campo de extermínio, aproximadamente 400.000 pessoas. Sobibor, 170.000 pessoas. Chelmno, 150.000 pessoas. Buchenwald, que é campo de concentração, mas também vai exterminar muita gente. Então,
aproximadamente 30 mil pessoas, Dachau, 55 mil pessoas, Ravensbrück, 30 mil pessoas, e assim vai. Isso, pessoal, é importante entender que muitas das mortes é difícil de ser contabilizado, porque como eu falei, né, muitos esses corpos, muitos foram cremados, desapareceram, e aí é difícil de estimar exatamente essa quantidade, mas é um número gigantesco, né, gigantesco que torna, né, que evidencia o quão cruel essa política foi, né? Então aqui eu tenho algumas imagens só para a gente poder conhecer um pouco, tá? Aqui o campo de Buchenwald, recebendo aqui alguns prisioneiros, né? Esse campo só ele foi libertado, né, pelos americanos, eu acho. E aqui em cima tem um relógio, né? Então eles pararam, né, o relógio exatamente no momento, eram tipo 3h15 mais ou menos da tarde, quando eles param o relógio e libertam os prisioneiros. Aqui, ó, Bergen-Belsen, que é onde a Anne Frank e a Margot vieram a falecer, né, de tifo, é outro campo. Muitos desses campos foram destruídos pelos próprios nazistas, tá? Dinamitados, incendiados, quebrados de todo jeito, para tentar, como eu falei, esconder boa parte dessas evidências. Então aqui o campo de Bergen-Belsen, deixa eu ver aqui campo de Dachau, dá para ver, olha a quantidade de alojamentos, dos alojamentos. Ainda vou comentar mais sobre como é que era a situação dentro do campo, tá? Aqui os alojamentos. Aqui Sobibor foi destruído e criar tipo uma floresta ali artificial para meio que esconder ali as ruínas desse campo, mas é possível ainda encontrar as marcas da cerca, né? Algumas partes onde tem os refletores, né, que fazia ali a vigília, né, parte da cerca e por aí vai. Então os nazistas tentaram mascarar, esconder, né, toda enfim, a desumanidade que eram esses campos. Aqui Auschwitz, né? Auschwitz, que é uma foto do período, né? Vista que Auschwitz tinha linha de trem que levavam os prisioneiros, a gente vai falar sobre isso mais pra frente. Aqui é a estação, né? Onde eles... Aqui o campo, dá pra ver o tamanho, né? Aqui é Auschwitz-Birkenau, né? Gigantesco, né? É um campo que foi, né, o maior dos campos nazistas, né? Tanto em tamanho como em número. Aqui novamente Auschwitz, ó, a entrada de Auschwitz aqui, né? Então, Arbeit macht frei, quer dizer, o trabalho liberta, tá escrito aqui, ó, pessoal. E não só em Auschwitz, né? Você vai ter isso em outros campos, mas o Auschwitz ficou mais conhecido. Então, essa ideia mesmo, né, de mascarar o que eram os campos de concentração, esconder, né, a realidade por trás dessas frases e por trás dessas grades. Tá? Então, é uma realidade realmente desumana, a gente vai comentar sobre isso. Aqui, Auschwitz, foto aérea tirada pelos aliados, provavelmente, né, durante a libertação do campo. Então, olha só, dá para ver a quantidade. Então, cada local desse aqui é alojamento foi alojamento dos prisioneiros, né, diversos prisioneiros. Aqui também Auschwitz, aqui é a câmara de gás, tá? Câmara de gás de Auschwitz. E aqui o crematório. Geralmente o crematório ele fica anexado à câmara de gás, né, até mesmo para facilitar aí o transporte dessas pessoas, né, que eram assassinadas dentro dessas câmaras. Aqui os uniformes, eu ainda vou comentar mais sobre os uniformes mais à frente, mas aqui é o uniforme, né, que era recebido na maioria dos campos, né, mais ou menos assim, chamado pijama listrado aí, quem já assistiu o menino do pijama listrado sabia mais ou menos o que é. Aqui uma lata, né, uma latinha, né, do gás, né, do Zyklon B, né, que é aquele pesticida, né, que era utilizado nessas câmaras de gás para o extermínio de milhões de pessoas, tá? Então é isso, né? Então aqui tem um trecho, né, que eu peguei de um texto do próprio memorial do Museu de Auschwitz-Birkenau, né? Então quer dizer, o que a gente tem? Então olha só, no final de 44, com a aproximação da ofensiva do Exército Vermelho, as autoridades do campo de Auschwitz iniciaram o processo de apagar os vestígios de seus crimes.
como, por exemplo, a destruição de documentos, né, eles queimavam os documentos, desmontagem de vários objetos, incêndios ou explosão de outros. Eles demoliram, né, vários dos barracões, a própria câmara, né, foi destruída, né, a câmara de gás, ficou só as ruínas, que está preservado lá no museu, né. Então a ideia era esconder, né, a realidade daquilo. Os prisioneiros que eram capazes de caminhar foram evacuados nos dias 17 a 21 de janeiro de 1945 em direção ao Terceiro Reich. No momento em que os soldados soviéticos se encontravam somente a 60 km do campo, libertando a Cracóvia, cerca de 7.000 prisioneiros deixados nos campos pelos alemães foram libertados pelos soldados do Exército Vermelho no dia 27 de janeiro de 1945. Então tá aí. Quem chega a Auschwitz é o Exército Vermelho, né? Eu falei para vocês, que o Exército Vermelho veio marchando, veio pela Polônia e aí acaba tomando o campo de Auschwitz, né? E aí quando chega lá tem aproximadamente 7.000 prisioneiros ainda, né? Abandonados pelos nazistas, né? E aqueles que conseguiam caminhar foram aí nas chamadas Marcha da Morte, né? Porque milhares morreram no frio, na fome, né? Já estavam bem debilitados e ainda foram obrigados a caminhar quilômetros e mais quilômetros, então vários morreram nesse percurso. E a ideia aí era justamente limpar de forma que esses crimes não fossem revelados, mas não foi possível, e aí hoje a gente tem conhecimento dos diversos crimes, né, contra a humanidade cometidos dentro dos campos de concentração nazista. Então, pessoal, por hoje é só, né? Próxima aula a gente vai comentar mais sobre a realidade dos campos, né? Como é que era a situação dentro desses campos de concentração, como é que era o processo, quando se chegava lá, né? E para a gente poder entender o que essas pessoas viveram e até que ponto, né? Elas suportaram as mais terríveis condições que um ser humano possa ser submetido, tá bom? Então, leiam, façam leitura, né? Procurem na internet, se quiserem, como eu já falei, posso disponibilizar alguns dos materiais, e aí a gente vai discutindo. Dúvidas, me envia lá no Google Class que eu vou responder, tá bom? Então, muito obrigado por assistir e até a próxima.